Boa tarde a todos. Estamos dando início a mais um ponto de encontro da sustentabilidade da PUC Campinas. Hoje tendo a honra de receber aqui Mário Montovani, que é geógrafo, especialista em recursos hídricos e ambientalista, um amante da natureza que trabalha em prol do meio ambiente há quase 40 anos. Na Fundação SOS Mata Atlântica, desde 1991, coordenou a maior campanha de mobilização em prol da despoluição do Rio Tietê e, posteriormente, o Núcleo União Pro Tietê. É responsável pela criação da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente e pela implementação de consórcios intermunicipais de meio ambiente. Posso dizer que estamos fechando esse primeiro ciclo do ponto de encontro da sustentabilidade com chave de ouro, porque o Mário ele tem 40 anos de conhecimento acumulado da área ambiental e hoje nós vamos poder discutir sobre a COP26 e será uma discussão de com quem esteve lá de fato e pôde observar todas as discussões, o que de fato vai ocorrer, o que não vai ocorrer, o posicionamento do governo brasileiro. Então nós teremos aí uma discussão bastante interessante ao longo da próxima hora e faremos da seguinte forma: o Mário fará uma apresentação aqui sobre os pontos mais relevantes da COP. As pessoas que desejarem enviar perguntas e comentários podem ir enviando, e o professor Cândido dará sequência, então, com um debate, uma discussão para nós fecharmos este ponto de encontro. E retomamos as atividades depois em 2022. Então, Mário, muito obrigado. Aí eu sei que a sua agenda é super intensa, e para a gente é um prazer e uma felicidade contar aqui com a sua apresentação, com a sua experiência no ponto de encontro da sustentabilidade. Obrigado. Grande Diego, que bacana estar junto. Lógico que primeiro agradeço a lembrança e a amizade de me trazer para cá. Tive muitas vezes aí na PUC, trabalhando com os alunos aí na geografia, muitos anos atrás, não vou nem falar, senão já vão dizer, vão me chamar de tio aí, mas eu já tive grandes trabalhos aí com a PUC e também sou filho da PUC, né? Eu fiz Que geografia legal. na PUC lá nos anos 70 e qualquer coisa, e a partir daí sempre trabalhando nas questões ambientais, né? E lógico, é interessante até para a gente estar conversando, fazendo esse papo aqui com o pessoal. Vou tentar fazer em pouco tempo aqui para que a gente tenha mais perguntas, mas vou dar uma nota dessa formação, né, que eu tive com a questão ambiental já desde 72, né? Quando a gente teve a Conferência de Estocolmo, em 73 eu venho trabalhar com os temas ligados àquilo que falava na conferência, pensar global e agir local. E aí todos aqueles movimentos já dos anos 70, entrando para os anos 80 com a redemocratização, quando surgem muitas organizações, naquele momento é com a Jureia, contra as energias nucleares, contra vários movimentos que a ditadura não alcançava, tanto que não alcançava que em 81 faz aí a primeira proposta da Política Nacional de Meio Ambiente, que está aí agora, né, quase que comemorando aí mais de 40 anos. Também a gente tem a Constituição, que é feito o capítulo do meio ambiente e traz conceitos que a gente vai usar muito fortemente hoje, como, por exemplo, naquele documento Nosso Futuro Comum, que é escrito aqui no Brasil, e depois vamos para a Eco 92. O Brasil, que sai lá de 72 dizendo que eu preferia a poluição à pobreza, não faz nenhum nem outro, né? Depois a gente vai para a Eco 92, aí sim, com o protagonismo de quem tem um capítulo de meio ambiente na Constituição, o protagonismo de quem traz a conferência para o Brasil, traz os temas que a gente vai estar discutindo, né, da partir da Eco 92, a Convenção de Biodiversidade, a Convenção de Clima, a Carta da Terra, né, todos esses movimentos que surgem na Eco 92 e que faz com que aí essas conferências aconteçam. Nós vamos ficar aqui na do clima, né? Eu que participei de uma de uma dezena delas, e posso dizer assim para vocês como é que era antes, um pouco como é que está depois, e o papel do Brasil nisso, que eu acho que é importante. Para a gente que está vendo tanto retrocesso na ciência, principalmente, ter um impacto direto no que aconteceu nessa COP.
Então, lembrando, de todas as COPs, o Brasil vai, né, naquela discussão, na primeira da convenção, quando traz a questão de Quioto com carbono, que retoma agora, né, muito forte, aliás, um dos temas que a gente vai discutir nessa conferência tem aí a questão do metano, que foi aprovado um acordo internacional, já olhando para Quioto, né, o mercado de carbono regulado no mundo, tudo isso já vem se desdobrando, né, daquele momento. E naquele momento, a grande proposta de redução era daquele dos países desenvolvidos, dos países subdesenvolvidos, do anexo 1, do anexo 2, aquela coisa toda, mas que chega em Paris, né, e eu estou falando isso rapidamente só para a gente sintonizar, chega em Paris, muda praticamente toda a metodologia. Por isso que Paris passa a ser um momento importante. Quando os países trazem as suas contribuições, as famosas NDCs, né? As contribuições não determinadas. E aí é uma coisa interessante, porque não era mais uma coisa de país grande, país pequeno, país desenvolvido ou subdesenvolvido. Cada um colocou na mesa o que poderia fazer, somado, dividido, noves fora, opa, aqui a gente consegue reduzir, né, 1,5 grau. E aí, lógico, buscando sempre uma grande ambição. Então, nessa COP, a gente resgata Paris, né, porque teria que fazer a avaliação das NDCs, como é que isso vem sendo implementado. E uma coisa mais interessante, se fecha o livro de regras, né, daquilo que veio de Paris. Então, é legal porque aí fica determinado como é que vai ser a questão do carbono, como é que vai ser a questão de ambições das próprias NDCs e coisas desse tipo. Então, essa é dentro de uma burocracia que por que faz já 26 COPs e não se decide, ou não se avança, qualquer dessas COPs, que é sempre uma atrás da outra e cada vez se muda uma coisa pequena nos seus documentos. É porque dentro da COP a gente tem a burocracia da ONU. E a burocracia da ONU é aquela, se não for tudo de acordo com você ter todos os participantes têm que estar alinhados ou tem que ser unanimidade praticamente as decisões. Então, se levanta um país ou um bloco de país, como foi na COP passada, Venezuela, Argentina, Bolívia, Tuvalu, sei lá, qualquer um desses aí, se impede de que avance. Então, cada linha daquele documento da ONU que está sendo escrito tem as várias salas, então aqui se discute o artigo 4º, aqui o artigo 6º, cada linha daquela vem, se eu concordo, avança, não concordo, coloca em colchete, se não tem votação, volta o texto. Então, é uma burocracia que a ONU faz para poder ser o documento, quando sai, é um documento que tenha peso, né, e tem o acordo de todos os países. Não é uma votação, quem tem mais voto ganha, então tem que ser de comum acordo. Então, esse é aquilo que está dentro da sala, onde estão os negociadores. E aqui uma coisa interessante, pela primeira vez, né, a sociedade civil não acompanha lá praticamente dentro dos negociadores, pelo Brasil, porque pelos países internacionais você tem a CAN, que é uma rede, um network de organizações ligadas ao clima, que estão lá dentro da sala, você tem alguns desses movimentos fortes, né, internacionais que estão lá dentro da sala, que têm voto, ou que acompanham, não tem voto, né, que tem interferência, e eles trazem para a gente lá fora, ó, o que aconteceu lá, tal país está ruim, tal país está fazendo isso, a gente dá o prêmio lá, por exemplo, Fóssil do Ano, como foi para o Brasil, que levou uma mentira para lá. Mas esse pessoal que está acompanhando dentro, né, são os convidados. E aí tem uma outra coisa importante. Lá dentro, esse ano, nós tivemos a participação dos jovens. Esse é um fenômeno nessas COPs, ele vem evoluindo aí desde a Conferência de Paris. Então, os jovens têm tido muita voz. Você também tem o pessoal ligado aí com os povos originários, também passam a ter
uma voz ali dentro. E esse ano foi fortíssima a apresentação dos povos originários. Eu acho que eles fizeram mais avanço. Na primeira semana já tinha um acordo de mais de 10 bilhões para esse trabalho com os povos originários. E olha que interessante, tudo diferente do que o Brasil faz. O Brasil hoje ataca, mata, persegue, destrói áreas dos povos originários. Aliás, não são dos povos originários. As áreas são nossas, que os povos originários têm usufruto conforme está na Constituição. Aquela que o presidente diz que vai cumprir nas 4 linhas, mas ele esquece essa parte do social, do econômico, da ciência, de tudo que está lá nas 4 linhas da Constituição. Só o que interessa, né? Então, essa parte dos povos originários, com os índios do Brasil liderando fortemente, os índios da América Latina, forte a presença, uma coisa impressionante. Os jovens, a novidade, cada vez mais fortalecido, eu acho que aquela manifestação de rua, né, que a gente viu, não é só mais uma coisa da Greta, é uma coisa já dos jovens que incorporaram. A Greta teve esse papel de fazer um meio de campo. Eu acompanhei a Greta um pouco antes da Conferência de Madrid, encontrei com ela em Madrid, muito assim, querendo saber, bom, será que tem alguém falando para essa menina? Não é possível ela ter essa visão tão clara, né, das coisas, mas percebi assim como é forte, né, o silêncio dela, é uma coisa impressionante. O pouco que ela fala está bem endereçado. E aí fica aquelas coisas assim, né, essa menina tem problema, quem tem problema somos nós, essa menina está na dela, está chamando, né, a sociedade para uma coisa que ela tem firmeza de propósito, é impressionante, né? Ah, fica brigando com o palitinho da China, porra nenhuma. Eu acho que o papel dela é chamar a atenção e ela tem conquistado muito mais do que muitos artistas, muitos influencers do moderno, desse mundo pós-moderno. Ela tem, com as suas atitudes, mudado isso, né? Vai lá de veleiro para não sei onde, tudo, mas é o papel dela e é muito bacana. Tem papel para todo mundo quando se trata de planeta, porque nós estamos falando de como a gente vai sobreviver nesse planeta que já vai indo para aí mais de 8 bilhões de pessoas, né, demandando seus produtos, né, e demandando a natureza. Então, é uma questão muito séria. Então, a questão dos jovens, a burocrata lá de dentro das salas da ONU, que é puta pé no saco mesmo, não tem, é impressionante, só esse pessoal da diplomacia que tem que ter paciência ali, né? Uma coisa muito terrível que eu vi lá em Madrid foi a atuação do Brasil, do ministro, que era o líder da delegação brasileira, estou falando do Salles aqui, um vexame sem tamanho, uma coisa assim de querer sequestrar a Amazônia e pedir indenização, um negócio sem sentido, e isso colocou o Brasil mais longe ainda daquilo que a gente estava pensando para que pudesse ser um avanço do Brasil. Aí depois vem todo o negacionismo, né, do Brasil, inclusive com o próprio INPE, né, quem viu, a SOS Mata Atlântica, que trabalha com o INPE desde os anos 80, final dos anos 80, a primeira referência global em monitoramento de satélite com a questão de vegetação. O Brasil nega o INPE, mas o mundo desenvolveu muitas tecnologias. Quem conhece Map Biomas, quem conhece SEG, quem conhece tudo que já tem aí, centenas e centenas e centenas de empresas que trabalham nessa área de gel já estão trazendo tecnologias, cada dia se supera de uma forma mais rápida, né? Então, o Brasil, quando escamoteia, quando não leva os dados, né, para a Conferência de Glasgow, acaba fazendo um papel muito pior, porque isso tudo hoje é mensurável, você consegue avaliar. Então, nós tivemos esse momento, da presença do Brasil, um vexame. O Brasil que vai para essa conferência dentro, né, faz alguns movimentos interessantes, como esse que eu falei da emissão de metano, faz aquele acordo das florestas, até porque se não fizesse, não teria mercado. Então, aí houve uma pressão
de Tereza Cristina, ministra da Agricultura, alguma parte do agronegócio que disse: assina isso aí, se vocês não fizerem, a gente vê na frente, mas assina, né? E depois o Brasil jogando sujo com alguns parceiros, tentando bloquear alguns desses avanços. E jogou sujo mesmo, porque usou a mão do gato, né? Com a Argentina, com outros países, e não aparecia porque sabe que o Brasil já estava muito visado, vamos dizer assim. Então, isso aí, ali dentro da burocrata, né? Fora dessa burocrata da ONU, você tem os espaços, né, com empresas, os governos, como se fosse uma grande feira. Aí é onde o bicho pegou. Então, você teve o Brasil representado no stand, bancado pela CNA, pela Confederação Nacional da Agricultura, e pela CNI, que levam os piores. E quem foi razoavelmente bom para ali vai num constrangimento que vocês não têm ideia de como é que foi, né? Dizia nada para lugar nenhum, porque não tinha ninguém vendo, eles estavam depois trazendo isso na internet, fazendo propaganda. O stand do Brasil chamava o Brasil Real, né? O Brasil que faz e ninguém conhece, que as ONGs são contra, coisa desse tipo. E tinha um espaço, né, da ciência, da participação, da sociedade, da mobilização, que era um espaço que a gente já vem fazendo desde Madrid, com várias organizações, Observatório do Clima, ICS, né, Instituto de Cidadania, Clima e Sociedade, todo esse pessoal traz ali aquelas conversas que são interessantes, o que está acontecendo na realidade no Brasil com os desmontes, né, da legislação. Aliás, hoje nós tivemos aí talvez um dos momentos mais críticos da história, mais uma daquelas alterações que querem acabar com unidade de conservação, com reserva legal, querem acabar com licenciamento ambiental, tudo num projeto de lei que passou na Comissão de Agricultura hoje. Isso tem biaquices, isso tem o pessoal ligado à parte de ódio do governo, esse governo que tem no Ministério da Agricultura, o Naban Garcia, que tem sabotado sistematicamente o Código Florestal, não fazendo a questão do CAR e do PRA, que é gravíssimo, porque o maior problema ambiental brasileiro é fundiário. É isso que está acontecendo hoje com as ocupações das unidades de conservação, é isso que está acontecendo com as terras indígenas, é isso que está acontecendo com os quilombos, tudo isso promocionado, garantido por esse governo, como está acontecendo com a mineração também em terras indígenas, junto com o crime organizado, né? Um jeito de levar dinheiro, aí vai PCC, aí vai tudo, milícia, o que a gente tem, que continua demandando esses recursos naturais. Então, desse outro lado, nós estávamos denunciando essas coisas que aconteciam aqui no Brasil. E aí, né, teve aí dentro desses passos, né, com o Banco Mundial, o Banco Interamericano, né, você tinha ali grandes agências multilaterais todas, Euroclima, o que você puder imaginar, GEF, Global Environment Facility, os vários países, todo mundo se vendendo ali e sendo convidados para contar o que acontece no Brasil, né? Então, você tinha o Sebastião Salgado contando em vários lugares, vários cientistas brasileiros trazendo informações de cunho científico, de cunho de conteúdo, né, vamos dizer assim, para que pudesse se discutir a participação do Brasil. E um outro ponto importante também nesse espaço, né, os governadores, e aí, gente, atenção, os governadores fazem um papel que não tinham até então. Na mesma forma que aconteceu nos Estados Unidos, quando Trump sai do Acordo de Paris, né? Califórnia, vários estados se mantiveram no Acordo de Paris, o Brasil faz a mesma coisa. Leva números, né, que cada um diz como é que vai cumprir a NDC brasileira. Então, São Paulo leva o dado de 1,5 milhão de hectares a ser restaurado, Minas leva 3 milhões, né? E aí nós estamos falando de todo mundo alinhado. Vai de um Dória a Zema, ao governador do Pernambuco, ao governador da Bahia, do Ceará, vários desses governadores dizendo: aqui eu vou manter o meu grupo ligado à questão de clima, que eu vou trabalhar as questões de resiliência nos municípios, aqui eu vou fazer isso, aqui eu vou fazer aquilo outro.
E a gente teve uma liderança muito forte. Eu estava vendo o Tiago aqui falando, o parente dele, eu acho, o Casagrande, governador do Espírito Santo, né, é quem liderou esse movimento. E aí você vai ter também o trabalho que o Sirquis vinha fazendo com esses governadores pelo clima, né? E o filho está tocando agora com o clima, o Centro Brasil no Clima. Então você vai ter um outro movimento fortíssimo dos governadores que fez a diferença para o Brasil, porque cada um estava indo nessas agências multilaterais, nessas agências de financiamento, se vendendo também, dizendo, olha, e se vendendo no sentido daquilo que está no Acordo de Paris, né? Eu posso fazer isso, eu tenho condição de fazer minhas unidades de conservação estadual, eu tenho capacidade de monitorar as questões de carbono, eu posso fazer um trabalho de mitigação, ou seja, cada um levava ali o que podia trazer. Então, a gente estava falando desses universos. As ONGs, como sempre, né, fazendo o seu papel ali também, mostrando e denunciando. Nós tivemos aquela marcha que foi fantástica esse ano, talvez uma das maiores que eu já vi, com chuva, quase só faltou neve, o resto teve tudo, sol, arco-íris, tudo que você puder imaginar, frio, calor, e foi interessante, o pessoal foi para a rua, né, cada vez agregando mais gente vindo só para essa manifestação, não era só quem estava dentro da conferência, e com isso criou um movimento fortíssimo de sociedade. E agora, né, a gente vai avaliando o que foi, o que era verdade, quem é que estava enganando, né? Tem alguns empresários ainda no greenwash, que é uma coisa forte, depois que veio essa questão do ESG. Nós vamos ver aí grandes presidentes de empresa, eu vi agora, dessa vez, desde do pessoal ligado aos frigoríficos, JBS, e aí não tinha pau mandado, não, era só presidente que estava indo para lá. Pessoal ligado à Vale, várias dessas empresas que são transacionais e que precisam, né, aparecer nesse cenário. Então, você também teve uma presença muito forte da economia, né? B3, a Bolsa de Valores, tá? Todo mundo olhando os cenários. E a questão do carbono, que tomou conta. Então, eu acho que o que eu queria trazer para vocês era assim, essas grandes linhas, depois a gente pode dar uma aprofundada. Eu não consegui ler aqui na tela, né? Mas acho que a gente pode fazer, né, Cândido, uma rodada. Eu dei essa pincelada geral, depois a gente pode aprofundar cada um dos temas, né? Como é que está a questão do carbono. Perfeito, Mário. Perfeito, Mário. Grande, olha, você traz questões bastante instigantes para nós, a gente refletir aqui neste momento. O Mário, tem aqui um conjunto de perguntas, mas eu queria que você, para a gente começar a conversar, falasse para nós sobre o seu trabalho na Fundação SOS Mata Atlântica, e agora você está desenvolvendo um trabalho no Amazonas. Como que está sendo aí as suas atividades? O que você está imaginando fazer daqui para frente? Você falou que já tem mais de 40 anos nessa vida, nessa luta. Ongueiro profissional, é. Esse é o primeiro ongueiro aposentado do Brasil, com certeza. Tempo de casa, né? Não, mas tem uma história bonita para mostrar para nós. É um ícone aí das questões aí, defesa do meio ambiente. Eu deixei o mundo acadêmico, né, e fui para essa área que também tem muita interação com o mundo acadêmico. Um pouco devagar, eu acredito, no começo das nossas histórias, ficou devendo muito a academia das questões ambientais. Eu acho que agora que a ciência foi confrontada, eu tenho visto muito mais presença da ciência. Demorou muito, na minha opinião, mas tem dado subsídios, né? Isso é uma coisa bem legal. Por exemplo, na COP lá, estavam lá, eu vi, pelo menos que a gente lia aqui, dos cientistas discutindo, as universidades, enfim. Foi uma presença fantástica. Da mesma forma que eu falei aqui dos empresários, a ciência estava ali dando suporte. O Observatório do Clima, né? Carlos Nobre, todo esse pessoal, que já são figurinhas carimbadas quando se trata de COP, né? Mas, por exemplo, uma coisa que me impressionou. Eu imaginava, vendo aquele relatório do IPCC, o último agora que saiu, que é
destruidor. Ele traz os números sem mais discussões, ele apresenta de forma crua e assim, é isso que vai acontecer, está validado, esse é o documento. Eu achei que isso fosse fazer um grande impacto. Eu não vi muita coisa em cima disso. No Brasil, isso era uma questão que eu também me preocupei, Mário. Não repercutiu tanto o relatório. Foi muito fraco, pela densidade, Exato. Pelos dados que o IPCC trazia, e pelo Brasil ter muitos, né, dos cientistas que estão no IPCC, nós temos uma galeria de cientistas fantástica. Eu achei que ficou devendo. Talvez pudesse até ter depois um desdobramento em cima desses temas aí direto com o IPCC. Mas é porque eram tantas pontas que vinham sendo discutidas e elas ganharam notoriedade em função da situação também do planeta. Essa coisa dos jovens que eu falei foi inacreditável. Eles roubaram a cena, pode-se dizer assim, né? Mas eu acho que dentro da SOS, a gente mesmo tinha muita dificuldade de trabalhar com as questões de clima, né? A SOS trabalha muito forte com restauração, mas há pouco tempo, né? Muito mais com política pública, eu que fico em Brasília fazendo ali contenção de danos com esse desgoverno total que a gente está tendo, criminoso mesmo, de forma assintosa e quase que irreparável. Eu vi algumas pessoas perguntando como é que a gente pode fazer. Por exemplo, quando você quer hoje, foi aprovado acabar com o licenciamento para você fazer irrigação. Pô, nós sabemos que 70% da água que se usa no Brasil hoje é para irrigação. E aí você vê uma Sabesp falando, não consome água em casa, porque porra, a pessoa não tem nem para poder tomar banho, não tem chuveiro. E aí o cara gastando 70% da água para colocar numa bolinha de soja para ser exportado para fora. Então, e ainda não vai ter licenciamento, né? Vai ser, a gente viu aí Estrondo, essa fazenda na Bahia, a gente viu a questão lá dos rios da Bahia, que o agronegócio chegou e acabou com o rio, acabou com a comunidade. Que coisa triste. Correntina, todo mundo assistiu Correntina. Então, e é justamente esse pessoal que está pedindo para que para essa atividade não tenha licenciamento, declara de utilidade pública e interesse social. Ora, nós estamos falando de grandes empresas, chinês, o cacete, todo mundo envolvido nisso, de exportação, que coloca uma bolinha de soja num caminhão que atravessa 2.000 quilômetros para ir num porto. E a gente paga aqui 10, 12 reais um litro de óleo de soja, transgênico, né? Então, tem alguma coisa errada nessa ordem. Né? E olha que vai sair mais caro ainda, porque esse caminhão vem com diesel, vem com emissão de CO2, isso ainda vai contaminando todo o processo para entrar no navio e bater na China. Né? Mário, e esse, porque você falou que nós tínhamos na COP os empresários estiveram presentes, né? Um empresariado, eu diria, tem um moderno e um atrasado, né? Mas parece que esse empresariado atrasado é o que domina, é o que dá as cartas, é o que está definindo a política hoje, né? Quando você tem bandido que aceita o jogo da chantagem, como a gente está vendo hoje, o Centrão, né, o próprio presidente do PL, né, o Valdemar Costa Neto, é um dos maiores bandidos do Brasil, reconhecido dentro do Congresso, eu estou lá há 25 anos, ninguém tem dúvida. Quando você vê se aliando o governo a esse pessoal, isso não começa nesse governo, não. A Dilma foi refém desse sistema quando inaugura aí os 200 bilhões para o agronegócio. Né? O agronegócio vinha de 50 bilhões antes do Lula, passa a 80, passa a 150, e depois a Dilma, para poder tentar ficar, inaugura, bate os 200 milhões. E aí, esse agronegócio chantageia, porque esse dinheiro não chega para a agricultura familiar. Né? Você tem lá o Pronaf, ele daqueles 16, 20 bilhões que ele está lá nominal, que vai ter, não chega a 5%, não, 5 bilhões para esse trabalho que se propõe o Pronaf. Né? Já em compensação, os grandes, esses ainda rodam dívida de mais de 30 bilhões. Estou falando desse número. Você lembra quanto que tem para educação? Você lembra quanto tem para saúde? Educação e saúde estão perdendo dinheiro, inacreditável não, isso. E olha, nenhum ciência, país do mundo... Ciência e tecnologia acabou. Não, nenhum país do mundo tem 260 bilhões. Esse aqui é garantido.
É pior que emenda de partido, essas emendas parlamentares agora, que são emendas que você tem que cumprir. O orçamento do Brasil hoje não é mais pelos ministérios, é o orçamento das emendas impositivas que os deputados conseguiram colocar como chantagem em cima desse governo. O governo libera a emenda e eu posso fazer a pracinha, posso fazer uma ponte onde não precisa, posso desviar esse dinheiro com projetos dizendo que vou fazer escola e não faço, todo esse tipo de coisa, porque quem vai administrar é o pau-mandado desse deputado. Né? E o Brasil não tem hoje orçamento para pagar nos ministérios nem os próprios funcionários. Né? Então, a gente está vendo esse desmonte, ele é feito pelos grupos de interesse. Quem é que está mandando agora? O agronegócio que quer continuar exportador, pau na máquina, uma hora vai quebrar. Nós já vimos acontecer isso no café alguns anos atrás, quando quebrou o café. Muita produção, tinha que queimar café na praça, porque senão não tinha preço internacional. A mesma coisa, o Brasil é um país que vive de commodity. Quem define o valor da commodity a gente já viu isso com o petróleo, a gente já tem visto isso com várias outras produções. Então, nós vamos ver, hoje, o Brasil produz 30 milhões de hectares de soja. Estados Unidos, a mesma coisa, a Argentina, 15, aí vai. Né? Não adianta o Brasil falar, vou produzir 100 milhões de hectares, que eu tenho terra, tenho tudo, posso fazer. Não vai fazer, porque aí quebra o mercado internacional. Né? Tem regras. Né, o mercado, tanto que não é nem decidido aqui o valor da commodity, é lá em Chicago, em qualquer outro lugar do planeta, aí, na Bolsa de Nova York, sei lá, em qualquer outro lugar, que já olha o mundo, o que vai acontecer, onde é que vai ter um desastre climático, olha como a questão climática já vem, né? Eles ficam de olho nisso, onde vai nevar, onde vai fazer sol, onde vai ter seca, e agora um componente novo, né, que é o próprio resseguro, né? O seguro dessas atividades, que custa caro por conta da questão climática. Então, você vai vendo, são coisas novas que vão incorporando. E eu estou indo para a Amazônia para tentar fazer aí a lei da Amazônia, como teve na Mata Atlântica. Na Constituição, você tem Mata Atlântica, Pantanal, Amazônia, Serra do Mar. Olha só, 88, a gente nem tinha ideia, né, de como é que eram esses biomas, né? Ficou de fora só Caatinga e Cerrado da Constituição. Estamos tentando fazer a PEC para incluir Cerrado na Constituição, não estamos conseguindo por causa desse jogo político dos caras que querem destruir o Cerrado. Hoje tem uma velocidade de desmatamento muito maior do que da Amazônia, talvez, e da própria Mata Atlântica, porque o Cerrado está sendo destruído naquilo que é o cerne do Cerrado, né? São os platôs, que são as áreas onde o Cerrado faz as recargas de aquífero, e essa região são importantes para isso. A destruição da Amazônia tem outro aspecto, né? Dos rios voadores, que vão uma coisa aí que o pessoal do INPA trouxe, todo esse trabalho. Então, você tem um desarranjo, vamos dizer, tão grande no Brasil, que não tem como depois você recuperar isso. Não vai ter água nos lençóis subterrâneos e nos rios. A gente já está vendo essa crise de água. Agora, liberar água para irrigação, porque esse pessoal é louco, mas não rasga dinheiro. Ele já sabe que vai ter a crise climática com períodos extremos de mais seca, então já querem garantir a água para daqui 10 anos, daqui 5 anos. Até você mudar de um governo para outro num congresso como esse, nós estamos falando de médio prazo. Então, tudo isso é muito bem pensado, né? Nós é que vivemos aqui meio da mão para a boca, meio querendo segurar a onda. Mas essas coisas todas foram discutidas nessa conferência. Então, a questão do carbono, quem vai fornecer, as certificações florestais, que começou forte, não tem nada mais no mundo sem FSC, agora tem as certificações agrícolas, para saber da questão muito mais de certificação de origem, né? Então, como é que está, se tem não só mais a questão social, mas a questão ambiental, de água, de reuso, veneno, né? O Brasil que agora importou todos os venenos do mundo, então isso pode ter uma implicação também. É um pau na máquina agora, porque esses caras estão abusando da própria sorte. E lógico que quem vai pagar mais uma vez vai ser a sociedade, porque isso é muito caro para todo mundo, né? Mas vamos lá, esse é o caminho. Temos, Mário, muitas perguntas aqui, e o Sandro
coloca sobre cenários, né, para a reversão dessas políticas de licenciamento ambiental que estão destruindo tudo, quer dizer, é uma terra arrasada. Eu diria para você, Mário, além disso, quais as próximas batalhas para os nossos? A gente tem aqui os estudantes, né, da graduação, da pós. Para onde que eles têm que olhar, o que eles têm que enfrentar, quais são os desafios colocados para a nossa gente aqui da Boa. Eu trabalharia a perspectiva daquela primeira convenção do Pensar Global e Agir Local. Por exemplo, um trabalho que a gente tem visto aí com o MAP Biomas e o SEG em municípios, né? Aquele das emissões. O nosso pessoal trabalhando nos municípios, ajudando a organizar os conselhos de meio ambiente, conselho de saúde, conselho de agricultura, trabalhando nesses temas, pode fazer um plano ambiental para o município, bem legal, fazer aí a lente climática, fazendo essa questão de adaptação baseada em ecossistema ou em natureza. Aí você traz os conceitos de clima para a realidade da comunidade local, onde você está vivendo. Porque, quando se discute clima, parece que é uma coisa que está lá longe. É igual falar de Amazônia, né? Eu, quando falo de Mata Atlântica em todo lugar, por isso que eu brinco que eu vou deixar de ser um moita atlântica agora, eu vou passar para a Amazônia, porque depois que eu faço a apresentação lá fora, e em tudo quanto é lugar, não é só na COP, não, em eventos, né, na COP de biodiversidade, depois que você apresenta todo sobre a Mata Atlântica, dos estados, isso, aquilo, o pessoal pergunta em que lugar da Amazônia que fica a Mata Atlântica. Então, é difícil de você falar de bioma, porque eles imaginam o Brasil uma imensa Amazônia, né? Então, eu acho que o desafio para quem está na universidade hoje, e a gente teve vários projetos bem feitos na SOS com a universidade, dando suporte para os planos de biodiversidade, que incorpora o plano diretor, a lei de uso do solo, que incorpora todos esses instrumentos, essas ferramentas de planejamento, traz essa lente climática mostrando, por exemplo, como é que você pode fazer mitigação, que eu acho que é um tema que na maioria dos municípios do Brasil não pega, nós estamos falando, a maioria, 70% dos municípios do Brasil são pequenos, né, de menos de 20 mil habitantes, então tem territórios, tem água, tem gestão de bacias, tem gestão para se fazer de território com agricultura, então esse tipo de trabalho seria interessante. E aí, nessa lente climática de você fazer de adaptação, né, mostrar o que pode ser, como eu posso evitar no meu município, numa seca extrema, como é que eu seguro no caso de não ter abastecimento, como é que eu posso fazer uma área de recarga de aquífero, como é que eu posso estar fazendo coisas que a gente vai usar a natureza, né, que não é investimento em grana, é um planejamento, é incentivar, por exemplo, com pouco recurso, um pagamento de serviços ambientais, proteção de nascentes, tudo isso dentro de uma política pública. Eu acho que isso aí, a soma disso tudo é que fez a NDC brasileira. Quando a gente desenhou a primeira NDC, nós fomos ver quanto que tem lá nos PRAs de gente que vai fazer recuperação de APP, quanto que tem lá nos PRAs de demanda de reserva legal para os próximos 20 anos, já que é o tempo que dava o Código Florestal. E aí via quanto que já existe. Agora acabou o GERD, acabou de apresentar um projeto interessantíssimo para a Mata Atlântica, que vai sair para o Brasil, sobre os déficits de APP e reserva legal. Aí talvez a gente consiga fazer as conexões, né? Consegue fazer a questão de biodiversidade, dos fluxos gênicos e todas as coisas que são interessantes para quem faz conservação, né? Mas não é aquela conservação estrito sensu, de não me toque, é uma conservação que você coloca a sociedade, ali o quilombo, você coloca os povos originários, você coloca as unidades de conservação, você traz todo esse ativo que a gente tem, social, ambiental e econômico, para dentro do seu planejamento. Acho que esse seria a grande contribuição que a ciência podia dar, aplicação prática de ciência, né? Quantos de nós aqui saem para cuidar de universidades, cuidar de escolas, cuidar de planejamento dos municípios, e sem contar de emprego que isso podia estar gerando para os jovens que se formam e teria aí nos municípios
uma secretaria, eu vi a Andréia aqui presente agora, que é da Secretaria de Meio Ambiente de Campinas, o trabalho que se faz em Campinas, aí, com a região metropolitana, tudo, isso é muito interessante, isso é possível a gente fazer a diferença quando trabalha com a questão dos governos locais. Mário, você criou aí, né, foi a Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente. Talvez isso já era pensando nessa de pensar global, agir local. Você já tinha a percepção, Mário, que podia ter alguma coisa complicada num plano federal e nas esferas subnacionais, você mesmo apontou, hoje estão liderando, estão discutindo, enfim, a preocupação com o meio ambiente é muito maior do que no plano federal, né? Então, você estava pensando, como que foi essa ideia da ANAMA? Eu acho que aí foi uma coisa assim, hoje está comprovado, né? O Brasil faliu do ponto de vista federal, né? Em todos os aspectos. E isso também não foi só no Brasil, é um movimento global. Naquele momento, a gente pensava em dar consequência para o que a gente chamava de CISNAMA, que foi aprovado em 81. Olha só, 84, o CONAMA, né? Então, a gente criaria instâncias deliberativas que têm a mesma competência. O que cabe ao CONAMA, o que cabe ao Ministério do Meio Ambiente, já que os conselhos são órgãos superiores, né? Quando você vem para o Estado, conselhos estaduais, as agências como o CETESB, Secretarias de Meio Ambiente. A mesma coisa acontece no município, com os conselhos estaduais, com o Conselho Municipal, os CONDEMAS, né? E aí você tem a secretaria e tem ali uma agência, alguma coisa, se for o caso de um município grande. Então, é possível fazer isso. E aí responde um pouco essa questão da pergunta do licenciamento, porque o licenciamento que a gente está vendo em Brasília é destruir. O licenciamento que a gente fala é outro, né? Não tem atividade que você não precisa licenciar, né? Por exemplo, a briga que a gente está fazendo aí com a Andréia, com a ANAMA, é não tirar os municípios de terem que apresentar uma lei de uso do solo, ou uma autorização, ou que se tem um de acordo com a implementação daquele empreendimento. Nós estamos vendo hoje empreendimentos sendo colocados em alguns lugares sem o acordo do próprio órgão ambiental, sem, inclusive, analisar uma lei de uso do solo ou um plano diretor de município. A gente está vendo muito disso com mineração. Aliás, está para sair a lei da mineração, que é um dos maiores desastres do Brasil. A gente volta em 1700, né? Quando o senhor feudal, o senhor que tinha ali as capitanias... Senhor do engenho. O senhor de engenho, as capitanias hereditárias, e o que tem no solo é meu, né? Então, estamos voltando a isso. Nós estamos falando de quando? 2021. Se você ler o que tem hoje, o documento que foi colocado para ser discutido aí, vai abrir essas semanas as audiências sobre a lei de minérios, aliás, que eles não querem abrir, eles já estavam fazendo, nós conseguimos na justiça fazer isso. É muito grave, né? Como essa da água agora que estão fazendo, também estão mudando a lei das águas, tirando a participação dos comitês, que foi uma conquista, né? O próprio CONAMA, que foi desmontado, tirado a participação. Então, esse desmonte, né, ele não é um desmonte que vai acontecendo conforme o interesse de algum grupo, não. Ele é método. O governo tem um método de destruição e usa esses grupos para conseguir seus avanços. Então, tem a mão do gato aí em cima desse método de governo, de ser criminoso, de ser um governo que usa a natureza de forma desmedida, de um governo que coloca em risco a vida de ambientalista, coloca a vida de liderança, de um governo que não respeita, né, homens, mulheres, cor, nada. É um governo que pensa só em se dar bem e, para isso, nesse método tem cúmplices, né, que não são só cúmplices, não, são os assassinos de aluguel, porque quem está atrás desse plano de mineração, quem está atrás desse plano de recursos hídricos, quem está atrás do desmonte do licenciamento, são criminosos de aluguel, são pagos por uma forma do governo de dar isenção, coisa do tipo, para fazerem o método que o governo escolheu
de aniquilação de uma nação. Então, nós estamos falando de um negócio muito mais sério. E esse é o nosso papel hoje dessa informação. Ir para o subnacional, ir para o governo local, eu acho que é uma forma de você contrapor isso. Foi isso que nós fizemos lá em 86, quando criamos a ANAMA. Era garantir o CISNAMA para que, se houvesse alguma coisa nesse nível, você tinha uma base forte. Aí é mais fácil de o governo fazer mudanças, né? Como a gente viu agora, os governadores, nós estávamos falando de quase 16, 17 governadores presentes, cada um dizendo, eu não tenho nada com isso desse governo. Ajudou, tal, fez campanha naquele momento, devem estar arrependidos ou temporariamente querem também pegar uma carona. Então, um pouco disso que a gente vai estar trabalhando. Mas a ideia da ANAMA era essa, era criar instâncias locais de participação para que todos tivessem acesso, e não só uma casta que consegue estar em Brasília ou coisa desse tipo. E com bons resultados, né, Mário? Eu acho que sim. Mostrou que foi, enfim, atua no sentido de tentar proteger, preservar alguma coisa em termos de meio ambiente. Mas você falou, Mário, da questão da área mineral, do novo código que estava sendo discutido assim, escondido, né, sem publicidade. Mas eu vejo algumas coisas que me assustam. Por exemplo, o governo anuncia, o próprio presidente, e defende a ideia de exploração mineral em terras indígenas e em áreas de reserva, preservação. Nós estamos vendo lá aquelas dragas lá no Rio Madeira, no Amazonas. Quer dizer, isso tudo é fruto dessa política, ou seja, essa política tem realmente implicações que comprometem muito, enfim, a questão ambiental, enfim, é lógico que vai trazer grandes, enormes prejuízos para o país. Você falou, é um método isso daí que nós temos, né? Exato. Eu estou até respondendo aqui, o pessoal falando, tá rodando aqui. Você falou aí, já tá, parece que o pessoal está te ouvindo, né? Falando que já está rodando lá o documento, estão buscando, né, alguns documentos para discutir tanto a questão da água, né, que tem o Observatório de Gestão da Água, o OGA, e aqui eu estava vendo o pessoal ligado aqui aos movimentos da Bahia, né, com relação à mineração, como se fosse aí o MAB, com a questão das barragens, também temos um movimento muito forte com mineração, né, em Minas Gerais e na Bahia. E é exatamente isso, os documentos que vieram, essa pressão da mineração que está em Minas Gerais, mas ela tem esses braços. O que a gente viu no Rio Madeira, e que está vendo com os Yanomamis, é essa coisa do governo dizer que vai liberar tudo. O resultado dessa destruição, por isso que eu falei que é método, né? Não são ações isoladas, é justamente como é que eu vou ocupar a terra indígena. Primeiro, né, ou qualquer uma outra terra devoluta, que era chamada devoluta, mas que hoje tem o nome de não destinadas. E o que eu faço? Taco fogo, pego a madeira, taco fogo, jogo a semente, cresce a grama, coloco o boi, né? Esse é o jeito de ocupar na Amazônia. A mesma coisa com a mineração. Vai para o rio, destrói as comunidades que tiverem ali em volta, porque depois você fala, essa área aqui é minerária, não pode ter gente, né? E aí criou uma coisa, porque uma balsa dessa não custa menos de 1 milhão, então não tem pequenininho, tem sempre um cara atrás, pode ser o PCC, pode ser grupo econômico, pode ser um deputado desses que tem hoje dinheiro para colocar na cueca ou para ficar tendo avião, coisas desse tipo, que é incompatível com a renda, e a gente vai ver isso em Rondônia, Roraima, todos esses lugares, né? E é uma coisa muito grave, porque quem está fazendo essa extração hoje, o Instituto Escolhas, quem puder ver, vale a pena entrar lá, tem um estudo sobre a questão do ouro, que é impressionante como é fácil lavar ouro no Brasil. Então, esses que querem lavar ouro, né, fazer com droga é mais difícil, porque aí tem gente, ouro você lava free. Qualquer lugar em São Paulo, em qualquer canto, você consegue uma declaração, inclusive na Bolsa, né? E ouro para quê? Não estamos falando do ouro que vai aqui no celular
no projeto de construção de uma máquina dessa que passa a ser um instrumento de trabalho. Nós estamos falando agora para ficar colocado na correntinha, para ficar de brinquinho, para ficar isso, aquilo, outro. Como já foi, talvez, para as igrejas, né, em 1700, ali, para poder decorar os púlpitos, né? Esse ouro que é uma maldição, como os diamantes na África, coisa dos quem já viu os filmes sobre isso sabe do que a gente está falando. Então, eu acho que a gente tem que começar a ver que dentro desse método, a mineração ela está aí para ser liberada geral, né? E sempre você vai ler qualquer coisa, os pequenos precisam ter garantia, coitado do garimpeiro. E quem é que está lá hoje representando esses garimpeiros? Né? É o cara da Raposa Serra do Sol, que se elegeu deputado, está lá querendo que entre na terra dos índios para descaracterizarem que aquilo é uma terra protegida e ele voltar a ter as minerações e fazer o plantio de arroz, que encobria, de certa forma, todas essas atividades ilegais que tinham no Estado. Então, a gente tem que ter muita atenção, porque o que está em jogo aqui, né, é o fato de você não ter que licenciar mais uma atividade minerária, você não ter que fazer um processo de justificativa, de recuperação de dano, um PRADA, uma coisa desse tipo. Então, você está, de certa forma, liberando a atividade para fazer qualquer tipo de destruição. Olha como é que é para você ter uma autorização de lavra, uma autorização de pesquisa. É um negócio que você faz na internet. Se você levantar hoje em qualquer terra indígena, tem 50, 60 pedidos de autorização de lavra e de pesquisa, né? Já que o subsolo é nacional. Então, é muito sério. Eu acho que eu colocaria assim na ordem de gravidade esse trabalho com a questão de matar o licenciamento, destruir o cerrado, a questão da água agora, que está vindo também para esse debate, né? E aí eu colocaria também algumas coisas com relação ao Código Florestal, que vem sendo desmontado. Todos eles é método de destruição de massa, é método de destruição quase que uma coisa de extermínio, né, de sociedade. Então, a gente tem que ter muita atenção, porque não é aquele caso, né, de homofobia, não é só aquele caso de o cara ter coisa contra a questão racial, nada disso. Isso aqui vai tudo dentro, né? Porque o poder econômico ele não respeita nada. O cara que está ali dentro da floresta, com uma máquina que custa 700, 800 mil reais, que foi colocado, às vezes, num helicóptero para chegar num lugar desse, ou numa balsa que custou muito caro para chegar, esse é o cara que manda tirar e ninguém vai achar o corpo em lugar nenhum. Eu já tentei comprar balsa no Rio Telespires, né, muitos anos atrás, e era assim, era tudo isso para trocar, lavar cocaína, lavar coisas desse tipo. Então, muita atenção, porque nós estamos vendo isso aí se repetir agora numa escala absurda, na escala do crime organizado, na escala da aniquilação, na escala de você estar trazendo, né, a bandidagem para a rua. Isso é de uma ponta. A outra, quando você vê armando todo mundo no campo, olha o que tem hoje de gente armada no campo. Nunca se vendeu tanta arma. Isso é uma coisa gravíssima, né? Olha, não é a mesma coisa do MST ocupar uma área hoje. Nós vamos ver ainda muito mais mortes agora, porque isso fez dentro desse método de destruição. Então, muita atenção nesse trabalho. E, lógico, nós vamos estar usando as COPs, que é o assunto nosso aqui, para que ali a gente tenta buscar um pouco dessa coisa de civilizatória, né? Do papel da ONU, do papel das grandes convenções, das tendências que a gente busca de contraponto ao método de destruição que o Brasil escolheu. Mário, só para a gente poder finalizar, você entende que as pressões internacionais, de alguma forma, contêm a ação do governo brasileiro? Você acha que é importante no sentido de nós temos que nos aliar a esses grupos mais esclarecidos do mundo para obter sucesso aqui na proteção das nossas riquezas? Olha, é o que restou muito para a gente, né? Não acredito tanto nisso, mas o que a gente viu, por exemplo, do governo não acabar com
o Ministério do Meio Ambiente, foi pressão internacional, né? A questão do carbono, que vai ser a grande questão agora econômica para o planeta, vai depender de questões internacionais. O mercado de compra, até mesmo os chineses já estão dizendo, se tiver desmatamento, eu não vou mais comprar, né? Eles que já comeram metade do mundo, né? Mas os chineses estão plantando soja na África agora, e com terra lá comprando. Então, a gente tem que ter muito claro. Agora, não adianta você querer fazer um planejamento de longo prazo, que é o que a gente vive, né? O que eu posso fazer? Se eu tenho 60 milhões de hectares para agricultura, 200 milhões de hectares para boi, um boi para cada hectare, né, no Brasil, quase 200 milhões de boi. Poderia pôr 2 boi por hectare e liberar 100 milhões de hectares para plantio, né? Terra boa, já aberta, sem precisar abrir mais nada, né? Dos 860 milhões de quilômetros quadrados do Brasil, não estou falando de hectares, 60 milhões de quilômetros quadrados e 200 milhões de quilômetros quadrados de pastagem. Se eu for trabalhar isso hoje no Brasil, eu podia estar fazendo uma base econômica e global, dizendo, compra a soja do Brasil, porque você tem reserva legal, você tem biodiversidade, você compra a soja no Brasil porque você protege a água com APP, com áreas de recarga de aquífero, você pode comprar uma tonelada de cana, ou você pode comprar a própria celulose do Brasil, que já tem FSC, que garante isso, aquilo, que hoje está se enquadrando nas questões sociais. Então, esse tipo de valor agregado que o Brasil devia colocar, porque nós vamos ser sempre o país produtor de matéria-prima, nós somos sempre produto primário, né? Nós não estamos fazendo nenhum esforço no Brasil para que avance uma indústria de software, que avance uma indústria de tecnologias e coisas desse tipo. Tem algumas ilhas, né, no Brasil, como a Embraer, algum canto, né, que vai, alguma universidade, mas que fica ali, né? Ainda é muito pouco para ser representativo. Se você pegar o que os países asiáticos hoje, coisas desse tipo, você vê um investimento que tem em ciência muito grande para ter retorno. Em software, sei lá, qualquer coisa assim. Então, não vai ser nosso caso. Nosso caso vai ser fornecedor de commodity. Então, vamos agregar valor na commodity. Acho que talvez fosse a melhor forma. E aí você não coloca 260 bilhões, como foi esse ano, para o agronegócio. Você tira o dinheiro disso para dar o feijão, que está muito caro, no país que mais produz produto agrícola, para dar arroz, para que a gente tenha aí um óleo de soja, tudo, coisa desse tipo, de acessível, para que a gente não tenha fome. Nós estamos voltando a ter fome no país que mais produz coisas para o mundo. Muito bom, Mário. Olha, aqui no chat, muitas perguntas interessantes, muitos elogios à palestra. Nós, da PUC, ficamos muito honrados com sua presença, com a sua experiência, enfim, e uma defesa realmente empolgada e trazendo questões realmente importantes para a gente pensar o mundo, pensar o futuro, pensar o Brasil, né? E, enfim, tentar resistir a esse pesadelo que nós estamos vivendo nesses últimos anos, esperando que no futuro a gente possa reverter essa situação, esse caos que estamos hoje aqui. Mário, muito obrigado, muito felizes com você aqui. E legal, se você quiser falar alguma coisa para encerrar. Legal. Aí vai falar assim, mas que porra, o cara não falou da COP? Pô, quer mais? Isso tudo é COP. Não, é lógico. O que conversamos hoje é o que o Brasil fez na COP. Não, encobriu essas coisas que nós conversamos agora, né? Tudo isso que eu falei é uma NDC brasileira. Se eu falo, não vou destruir mais floresta para fazer o avanço da agropecuária ou da agricultura, incentivada por esses 260 bilhões, é uma forma de mostrar, é um jeito que a gente vai levar a NDC brasileira. Nós temos que ser rigorosos, né, em fazer com que o Brasil cumpra a sua NDC, que ela foi realmente muito bem construída, participativa, garantir espaços de participação da sociedade nos conselhos. E é isso, Cândido, a ciência acima de tudo também, né? A gente tem que ter a ciência que fez com que a gente avançasse para aqui hoje, para a gente poder estar fazendo isso, mesmo
numa pandemia terrível, nós nunca tivemos tanta oportunidade de estar juntos. Eu acho que isso não volta mais. Daqui a pouco eu vou estar dentro do Congresso Nacional com os deputados que tiveram na COP, fazendo uma avaliação de como foi a participação dos nossos deputados. Às 19 horas, você pode ver lá no www.frenteambientalista.com.br ou em todas as frentes ambientalistas, a gente está lá com essa transmissão. Ou seja, hoje a gente consegue falar 2, 3, 4 mil pessoas, é uma coisa impressionante, né? Como a gente tem capacidade agora de ir muito mais longe. Lógico que tem gente que prefere o Insta, tem gente que prefere ficar vendo o que aconteceu com os famosos, tal. Enquanto isso, né, a gente vai trazendo a real e vai tentando fazer política pública. O que a gente faz quando fala de defender biodiversidade, clima, de defender água, de defender essas coisas, nós estamos pensando no coletivo, naquilo que está na Constituição, de proteger isso para nós e para as futuras gerações. É um pouco disso que a gente faz quando está nas conferências. Não é para ir lá ficar, como diz o governo, buscando grana para as ONGs, nada. A gente paga isso para poder dar força para que aquele espaço da COP seja o espaço de civilizatório onde o Brasil perdeu o caminho ao longo desse tempo. Mário, muito obrigado. Estamos muito felizes por você. Tudo de bom. Esperamos vê-lo outras vezes aqui na PUC Campinas. Estou facinho. Assim que rolar aí, eu estou indo. É só me avisar. Tá bom? Obrigado, Mário. Tudo de bom para você. Felicidades aí. Abração. Vamos lá. Obrigado, valeu. pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Show de bola.